Bom, nós vamos ouvir primeiro, então, o Júlio Grilo, que é vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco, é ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Copan, ex-superintendente regional do IBAMA e membro do Gabinete de Crise da Sociedade Civil de Minas Gerais. O Júlio Grilo é um parceiro constante, né, das nossas batalhas aqui na Assembleia Legislativa e na defesa do meio ambiente. Então, Júlio, com a palavra para suas considerações. Você tem apresentação? Não tem. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os deputados presentes, todos os participantes da audiência e todos que estão acompanhando aí pela televisão. Gostaria também de agradecer novamente pelo convite para participar e poder expor aqui as nossas preocupações. Eu queria iniciar dizendo que eu sinto muitíssimo, muitíssimo mesmo pelo que o povo gaúcho está passando, tá? E depois aí de uma semana de reflexão, eu gostaria de deixar um desejo para o povo gaúcho, que eles construam uma nova legislação ambiental que se adeque ao novo normal da crise climática. Sobre esse novo normal da crise climática, eu queria ter uma palavrinha rápida. O coronel Frederico, quando falou aqui, ele falou uma coisa que é real. Nós já tivemos eventos críticos no passado, não importa quanto tempo. Por exemplo, Porto Alegre, 41. O problema não é esse. O problema é que os eventos críticos agora eles se tornam muito mais frequentes e de uma intensidade muito superior. Então, por exemplo, a nossa legislação incorporou um conceito de chuvas decamilenares, porque era esse o retrato que ela podia vislumbrar. Acontece que de 2020 para cá, os eventos extremos que nós temos observados, eles são de 125 mil anos, como em Zhengzhou, como em Ligúria, na Itália, como em Derna, como São Sebastião Bertioga, aqui no Brasil. Tá? Então, eu torço para que Minas também se adeque muito rapidamente às exigências ambientais que essa nova realidade climática nos impõe. Nós não podemos ficar tentando olhar para o que foi o nosso passado recente, ou um passado mesmo observável, tá? De 500, 1.000, 10 mil anos. Nós temos que enxergar uma realidade sobre a qual nós não temos domínio. Porque nós agora estamos enxergando eventos com um tempo de recorrência de 125 mil anos. Quem me garante que esse tempo de recorrência, daqui a poucos anos, não vai chegar a 500 mil anos? Quem garante isso? Ninguém pode garantir nada. O fato é que nós estamos observando um aumento na frequência e um aumento na intensidade destes eventos. E não sabemos o que é o nosso futuro próximo. Isso é que é verdade. Ninguém põe a mão no fogo, ninguém pode apostar no que vai nos acontecer daqui a 10 anos. Eu gostaria de lembrar que esses eventos extremos começam a surgir com essa intensidade a partir de 2020. Tá? É muito pouco tempo, são 4 anos. E a curva foi assim, ó. Se nós não considerarmos apenas o Brasil, a curva foi assim. Se nós formos considerar o Brasil, também. Nós tivemos em Cabralha, tivemos em Petrópolis, tivemos em Bertioga, eventos acima de 400, 500, 600 milímetros em um dia. Muito bem. Aí vamos lá, na nossa realidade, nossa triste realidade. Nós temos mais de 300 barragens e não sabemos qual o número de pilhas. Não tem esse número sequer cadastrado, tá? Que não aguentam, por exemplo, uma chuva como essas que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. O Roberto colocou aqui uma coisa que é interessante. Ele pegou 900 milímetros e distribuiu igualmente ao longo do tempo. Nós sabemos que não é assim que ocorre.
Tá? E nós sabemos que a nossa legislação e a nossa preocupação, inclusive com barragens, tá? Nunca se preocupou, por exemplo, com um fenômeno que agora a China está nos mostrando quando tem essas precipitações, que é a erosividade da chuva, que depende da concentração da chuva no intervalo de tempo, depende de quanto que aquele talude já estava úmido ou não. Tá? Isso nós não temos na nossa legislação, simplesmente. E nota, uma barragem de rejeito ou uma pilha de rejeitos, tá? Ela não é como uma barragem hidrelétrica, que também corre risco de rompimento nessa situação agora. Tá? Ela é de rejeito, compactado. Isso aí, para a erosividade, é um prato cheio. É um prato cheio para poder sumir com a barragem só pela erosividade. Fora os fenômenos que a gente teme mais, que seriam das águas passarem por cima da crista, ou os fenômenos de piping. No caso, por exemplo, de Forquilhas 3, não foi abordada aqui a possibilidade de estarmos já sob um efeito de início de piping. Porque o que foi feito de verificar que o dreno estava soltando partículas finas de minério, tá? Não se chegou a nenhuma conclusão sobre qual é a origem dessas partículas finas. Nós não temos essa conclusão. O que foi feito ali foi colocar um sistema de filtro por dentro do duto. Isso é como se tivéssemos colocado um band-aid. Isso não é um remédio. Tá? Então, aquilo foi feito, assim, mas nem arranha as causas do problema. Será que quando nós voltarmos a ter chuva, o efeito de piping vai se manifestar? Isso é sobre Forquilhas 3. Tá? Muito bem. Então, nós estávamos dizendo aqui que nós temos mais 300 barragens que podem romper com chuvas desse tipo. Mas, olha, nós temos que atentar para um fato. Se uma chuva for como é hoje, como está acontecendo hoje, no Rio Grande do Sul, nós quase que certamente não teremos o rompimento de uma barragem. Teremos o rompimento simultâneo de diversas barragens. E aí tem considerações que nós também temos que fazer. As barragens que romperam até agora, apesar dos imensos desastres que nós vimos, são pequenas em relação às que nós temos aqui ainda. E isso é uma coisa que ninguém está observando. Então, por exemplo, nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte barragem com mais de 20 vezes o conteúdo de Brumadinho. É de Córrego do Feijão. Uma barragem como essa tem um poder destrutivo de 20 vezes o que foi Brumadinho. Isso não está sendo levado em consideração. Agora, você pode ter o rompimento de uma barragem dessas com diversas outras simultaneamente. Vocês já conseguiram imaginar o que seria o tamanho desse desastre para Minas? Mas não é só isso, não. Nós temos barragem, por exemplo, que pode matar de 3 a 5 mil pessoas em 5 minutos, em Congonhas. Nós temos barragem que pode acabar com o Rio São Francisco do local de ruptura até o Atlântico. E, eventualmente, dependendo da barragem, tá? Isso aí pode ser, acabar, que eu falo, é por décadas ou século, porque ela contém arsênio, cianeto e mercúrio. E nós estamos deixando isso acontecer. Nós temos barragem em Caldas, com rejeitos de mineração de urânio, que podem jogar material radioativo nas captações de Buenos Aires e Montevidéu. Lá embaixo. Tá? E aí? Muito bem. Então, para nós está claro que essas barragens, como estão, não podem continuar. Não é só as barragens e pilhas. Eu tive a oportunidade de já conversar rapidamente por 3 vezes com o Paniagua. Uma pessoalmente, 2 em reuniões como essa, em audiência. A última agora na audiência do Congresso. E agora, finalmente, o Paniagua já disse que, em agosto, vai começar uma revisão do artigo 24 da Regulamentação 095 de 22, que é o que regulamenta, vamos dizer assim, o dimensionamento dos nossos sistemas extravasores de água. Bom, a minha visão é a seguinte: aquilo ali vai sofrer pressões imensas
para que não se mexa naquilo. Ou para que se faça uma nova regulamentação que não afete economicamente os grandes interessados. Porque hoje a situação que nós estamos vivendo é a ideal para os mineradores, ninguém pode se esquecer disso. Porque qualquer barragem dessas que romper hoje, tá? O minerador vai virar e falar o seguinte: ô gente, vocês desculpem, eu não tenho culpa não, tá? Porque eu simplesmente segui a lei está aqui, eu segui a lei, rompeu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, mas agora você tem que ajudar a compensar. Não, eu já paguei uma caução. Pô, mas essa caução é de 3.000 vezes menos o valor que nós necessitamos para recuperar. Ah, mas foi assim que vocês regulamentaram. Então, a minha responsabilidade é essa. Não é maior do que essa. Quer dizer, a condição que nós estamos entregando para o nosso desastre futuro é a pior possível. É a pior possível. Bom, vamos lá. Eu acho, na minha opinião, o Estado tem que ser mais rigoroso e mais rápido, porque nós não sabemos como é que será essa regulamentação nova. Para começar, ela só vai começar a ser discutida em agosto. Tá? E eu acho que o Estado tem que se antecipar a isso. Muito bem. Eu queria falar, então, rapidamente, nós precisamos, assim, rapidamente fazer uma nova legislação. Essa nova legislação tem que incluir algumas coisas que hoje não são consideradas. Uma delas que eu gostaria de exemplificar aqui é o seguinte: nós hoje temos dois conceitos: mancha de inundação e zona de autossalvamento. Nenhuma dessas duas bate com a realidade. Porque elas foram calculadas para poder, por exemplo, uma mancha de inundação, para comportar o volume que estava dentro da barragem. Mas se a barragem romper como decorrência de um evento extremo de chuva, tudo se altera. Porque o volume não vai ser mais o volume contido pela barragem. Vai ser o volume da barragem mais o volume de chuvas. Tá? Então, o volume é muito maior. Vai ter mais fluidez. Tá? Então, ela vai ter uma mancha de inundação mais larga, maior, e vai atingir distâncias maiores muito mais rapidamente. Eu me lembro de um exemplo que, para mim, ficou marcado, no caso de Brumadinho. A velocidade de ruptura do talude foi de 75 km por hora. Tá? 10 quilômetros abaixo, ela já estava em 1 km por hora. Se isso tivesse rompido como decorrência de uma chuva forte, seria outra coisa completamente diferente. Eu não sei, em vez de 272 mortes, nós teríamos tido muito mais mortes. Tá? Então, isso também tem que ser objeto de atenção e de legislação. Tá? O fato também aqui é que nós temos que começar a mudar a forma de olhar a própria legislação. Nós estamos olhando para o presente. Nossa legislação, do ponto de vista de crise climática, tem que olhar para o futuro e não mais para o presente. Tá? O nosso licenciamento, por exemplo, tem diversas falhas que nós precisamos atuar nelas, justamente por não contemplar o futuro. Nós estamos só olhando para o momento. Vocês notam que a maior parte do que foi dito aqui hoje, tá, foi autópsia. Não foi anamnese. Tá? Não foi anamnese, foi autópsia. É o seguinte: rompeu, deu merda, o que nós vamos fazer? Tá? Nós temos que olhar antes. Então, a nossa legislação tem que passar a incorporar o que hoje não tem. Tá? A nossa legislação de licenciamento ambiental tem que incorporar a análise de sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei um bom tempo aí com os sistemas de planejamento e transporte público, no Brasil e fora do Brasil. Agora eles estão pensando na mudança da matriz energética do sistema de transporte público. E todo mundo fala assim: nós vamos descarbonizar. Aí parte para colocar ônibus com bateria. Pô, o pessoal não está entendendo os conceitos. Nós temos que descarbonizar, mas, simultaneamente, o processo de descarbonização tem que ser sustentável. E a bateria, hoje, não é sustentável. Tá? E essa coisa não está sendo discutida. Então, nós temos que incluir a análise da sustentabilidade dentro de todas as nossas análises de licenciamento ambiental. Temos que incluir também o seguinte: balanço de carbono.
O nosso licenciamento ambiental hoje desconsidera o balanço de carbono. Ele tem que passar a considerar. O nosso licenciamento ambiental desconsidera o balanço hídrico. E tem que passar a considerar. Então, por exemplo, hoje, para licenciar a mineração, já virou de praxe. Você fragmenta ele em pequenos pedaços que não te permitam ter uma visão do todo. Com isso, nós não conhecemos impactos cumulativos, sinérgicos desses licenciamentos sobre as nossas águas superficiais e subterrâneas. Isso não pode mais ser assim. Já não deveria ter sido assim no século passado. Agora, de olho nessa crise, nessa urgência climática, e os impactos sobre o sistema hídrico que nós temos, é que nós não podemos continuar a olhar dessa forma de maneira alguma. Tá? Agora, uma outra coisa que é fundamental. Nós estamos aqui discutindo o tempo inteiro em cima de circunstâncias que nós fomos colocados em função do Estado ter optado por ser um exportador de commodities. Isso é verdade. Nós somos um exportador de minério bruto. Então, toda desgraça que a mineração de ferro, mineração de tudo, pode trazer, nós estamos lutando aqui para ver como é que nós vamos consertar agora e depois que der um problema muito grande. Pô, nós temos que começar a pensar para daqui a 30 anos, para daqui a 50 anos. Quais são os limites que a nova realidade climática nos impõe? Nós queremos ser os mineradores, exportadores de minérios, seja de ferro, seja do grafite, seja do que for. E com todas as consequências que esta opção nos dá para daqui a 30 anos, que é não termos mais o nosso patrimônio paisagístico natural, não termos mais as nossas reservas hídricas, criarmos uma sociedade e uma população com um nível de educação baixo, porque é só que a mineração exige um nível de qualificação baixo. É essa a nossa opção? Ou nós queremos começar a exportar grafeno ao invés de grafite, já que nós temos o domínio tecnológico? Começar a exportar aço verde ao invés de exportar minério de ferro? Quando a gente exporta um aço verde, você exporta o mesmo minério, talvez numa quantidade bem inferior. Com isso, você diminui a pressão sobre a exploração mineral. Mas você está exportando também a nossa atividade industrial, os nossos serviços e energia verde. Nós podemos deixar de exportar minério de ferro para poder exportar aço verde. E, em vez de queimar carvão para poder fazer o processo de desoxidação do ferro, de redução do ferro, tá? Utilizar hidrogênio. Mas isso não está sendo pensado. Nós aqui estamos assim sendo induzidos a discutir apenas os impactos que uma mineração nos traz no presente e no futuro. Nós tínhamos que estar discutindo o nosso futuro, porque senão o nosso futuro vai ser muito ruim. É muito ruim. Quando todo mundo que faz a opção só por mineração, não olha para daqui a 30, 50 anos e vê assim, o que é que vai nos sobrar? E nós não olhamos isso porque nós não analisamos a sustentabilidade do que estamos fazendo. Eu acho que o momento de mudar todo o projeto de desenvolvimento do Estado é agora. Quer dizer, agora nós temos que atuar em algumas frentes. Nós temos que efetivamente, como diz a Defesa Civil, tá? Nos preocuparmos com os impactos do que pode ocorrer. Tá? Como é que é o sistema ali que vai avisar o pessoal, com que antecedência você pode avisar o pessoal do evento extremo, não sei, um monte de coisa. Num segundo plano, podemos mudar a legislação para poder fazer com que os sistemas extravasores de água, de barragens e pilhas, sejam alterados rapidamente e profundamente. Mas nós temos também que começar a discutir o que vai ser o nosso futuro. Isso não está sendo discutido. E eu acho que isso é fundamental. Que aí nós vamos discutir a descarbonização da nossa economia, a sustentabilidade da nossa economia e o balanço hídrico de todas as nossas ações. Eu acho que, basicamente, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pelo convite novamente.